todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse?
Diga isso mais uma vez: e nada vai. Como uma oração, cante isso. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Ficamos constrangidos, Senhor, diante de um amor tão grande. Amor que se deu na cruz por nós. Amor que custou tua própria vida. Amor que custou cada gota do teu sangue. Sim, Deus. Essa noite, Senhor, nós queremos nos render a esse amor. Só Ele pode preencher o nosso coração. Existe um vazio em cada um de nós, Senhor, que só Tu pode preencher. Nosso vazio é exatamente do Teu tamanho, Senhor. Pedimos que a Tua presença tome nossas vidas essa noite. Que esse amor, Senhor, tome o coração de cada homem, mulher, jovem, moça, rapaz que está aqui. Que cada um seja cheio desse amor. Senhor, que diante das nossas fraquezas, que diante das nossas dúvidas, da história familiar de cada um que está aqui, possamos entender que não importa o nosso passado, mas importa o que Tu sonhou para nós. Importa o Teu amor que está sobre nós. Um amor que está disponível, uma graça incalculável, que pode pagar todos os nossos pecados, que pode apagá-los e lançá-los no mar do esquecimento. Um amor tão grande, maior do que o amor de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer mulher. Jovem, adolescente, você que está aqui agora, feche seus olhos. Contemple o amor de Deus. É muito bom nós estarmos na companhia uns dos outros, mas há uma companhia muito melhor que a companhia de Deus. É a pessoa do Espírito Santo, e Ele está aqui, e Ele está gritando essa noite, Ele está gritando no teu coração e dizendo: eu quero estar contigo, eu quero estar em Ti. Não menospreze a minha presença, não menospreze o meu amor, diz o Senhor. Ele pode arrancar pecados, libertar cativos, curar enfermos. Mas a primeira coisa que Ele faz é nos limpar de todo mal, de todo pensamento mal, de todo sentimento mal, de todo pecado, de toda imundície. Esse amor nos limpa e nos deixa brancos como a neve. E nós pedimos essa noite: Espírito Santo, vem tomando o coração de cada jovem que está aqui. Vem tomando esta menina, este menino. Vem tomando cada um de nós com a Tua presença. Nós queremos estar mais perto de Ti. Nós queremos, Senhor, mais de Ti. Feche teus olhos, abre o teu coração na presença de Deus nesse momento. Perfeita e agradável
Diga bem alto. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Senhor, nós pedimos essa noite que essas palavras cantadas se tornem verdade em nossa vida. Sim, sim. Que nada ocupe o teu lugar em nós, Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração, diz o Senhor. Ele é o preço, Ele é o tamanho da busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, nós voltamos todo o nosso coração a Ti essa noite. E com todo o nosso coração nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Põe a mão no teu coração assim, jovem, e diga isso: Senhor Jesus, eu te peço, com todo o meu coração, fala comigo. Abre os meus olhos, me dá entendimento da tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Cumprimente alguém que está perto de ti antes de sentar. Abraça alguém aí e diz assim: ô meu, que bom nós estarmos juntos hoje. Só essa última aqui não, Bruno. Essa última tu pode baixar porque ela é do telão. Isso, obrigado. Que bom nós estarmos juntos hoje. Quero convidar o pessoal que está aqui para vir mais para frente aqui nesse lado. Eu vou ficar aqui na frente, nós vamos fazer meio que uma dinâmica daqui a pouco. E eu vou precisar todo mundo mais perto. Vou pedir que a moçada que está lá atrás, o pessoal que está aqui, venha sentar aqui na frente mais perto, pode ser? Os irmãos que estão lá atrás também podem vir. Vamos chegar mais perto. Todo mundo. Isso aí, aqui, ótimo. O pessoal está chegando. Pedi inclusive para os obreiros. Podem vir aqui na frente também. Muito bem. Pedi que os rapazes estão ali atrás também. Vocês também podem sentar aqui, pessoal. Vamos chegar mais perto todo mundo hoje. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 50. Versículo 1.
Diz assim. Os irmãos que estão lá atrás também, se quiserem vir mais perto, são bem-vindos. Vai ser mais fácil. Salmos capítulo 50, versículo 1, diz assim: fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Na outra tradução diz do oriente ao ocidente, o Senhor fala com todas as pessoas. Desde Sião a excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Repete comigo, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Vamos ler o versículo 7, diz assim: escuta, povo meu, e eu falarei. Repete comigo, escuta, e eu falarei. Versículo 16 diz assim: mas ao ímpio, ao mal, diz o Senhor, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Olha só, de que serve ter no teu lábio os meus preceitos e repeti-los, se você aborrece eles, você faz o contrário? Salmos capítulo 50 que nós estamos lendo fala, primeiro versículo, fala o poderoso, o nosso Deus. Quem é que acredita que Deus fala? Deus fala. No versículo 17 que nós lemos, 16, diz que não adianta uma pessoa amar, ficar repetindo a palavra de Deus, se ela não vive essa palavra. Então nós podemos crer que Deus fala. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos. Ou quando nós ouvimos, nem sempre nós queremos obedecer a palavra de Deus. E essa noite eu quero falar sobre isso. Entre a distância que há entre o que Deus nos fala, o que nós entendemos e o que nós vivemos. Eu estou na igreja há alguns anos. Eu conheço pessoas que vêm no culto mesmo tempo que eu, ou às vezes até mais tempo. E eu não posso dizer que são cristãos, muitas vezes. Porque simplesmente vir à igreja e ouvir a palavra de Deus não transforma ninguém em um cristão. E eu conheço pessoas que não estão aqui dentro da igreja, mas que têm uma vida reta diante de Deus, porque mesmo vivendo numa comunidade distante, talvez com dificuldade de vir a um culto, guardam no seu coração a palavra de Deus. Eu vou ser bem sincero com você. O problema não está muito no que a gente ouve, está no que a gente faz com o que a gente ouve. Porque Deus fala conosco. Deus fala em Hebreus capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir, diz assim, ó: antigamente falou Deus aos nossos pais por meio dos profetas, agora fala Ele conosco por meio do seu Filho. Nesses últimos dias falou Ele conosco por meio do seu Filho. Quem escreveu a carta aos Hebreus viu Jesus e ouviu Jesus. E se ele estivesse hoje aqui, ele diria: antigamente falou Deus pelos profetas, depois falou pelo seu Filho, e agora continua falando pelo seu Espírito. Deus continua falando. E a palavra de Deus está registrada aqui nesse livro que você tem, eu tenho, e as pessoas têm. A Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem os mesmos livros e mais 8, que são paracanônicos. Não acrescenta muita coisa, são livros históricos. Mas o que eu quero dizer, tanto a Bíblia evangélica quanto a católica têm as mesmas verdades do Evangelho. São 2 bilhões de Bíblias no mundo. Será que essas 2
bilhões de pessoas leem a Bíblia? E se leem, será que elas entendem? E se elas entendem, será que elas praticam? Eu acho que não. Se assim fosse, o nosso país não estaria como está. Violência, maldade, desigualdade, pessoas ferindo pessoas, discriminação, ódio, raiva, e tem aumentado nesses dias. Qual a distância entre o que nós ouvimos, o que nós lemos e o que nós entendemos ou queremos entender? Será que Deus se comunica mal? Será que o problema é Deus que não quer falar direito conosco? Uma vez eu ouvi uma teoria da comunicação, bem óbvia, e ela diz o seguinte, que numa comunicação existem 3 elementos. O emissor, o receptor e o meio. Então, digamos assim, aqui no caso eu sou o emissor, eu estou falando. Vocês são os receptores, vocês estão ouvindo. E o meio é através da minha fala. No caso aqui eu estou usando um microfone que amplifica, e o meio é esse espaço, que é o espaço auditivo. Por exemplo, se eu estiver falando com uma pessoa que é surda, e essa pessoa não souber ler os meus lábios, e eu não falar na língua de sinais, não adianta eu falar, porque eu estou falando, mas a pessoa não está ouvindo, porque ela tem uma dificuldade. Ou se no caminho entre eu e você tiver uma parede e a minha voz não passar, o meio está impedindo. Vocês estão entendendo isso? Ok? Então, há o emissor, o receptor e o meio. Deus é o emissor, Ele fala conosco. Nós somos os receptores. O meio que Ele fala, eu posso dizer que se manifesta de 3 formas. Tem 3 meios pelo qual Deus fala conosco. O primeiro, que é o mais importante, é a palavra. A palavra de Deus tem orientação geral para a vida de todas as pessoas. Ela é orientação geral. Amém? Orientação geral é o quê? Aqui estão os princípios de Deus. Deus nunca vai falar contra os seus princípios. Então, a palavra de Deus dá os princípios. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal diante de Deus. Está aqui. Então, aqui tem todas as respostas. Mas há coisas específicas. Por exemplo, você daqui a pouco tem 2 opções para escolher de um emprego. Tem 2 chances, eu tenho que escolher se eu vou trabalhar aqui ou aqui. 2 empresas me chamaram. E agora, qual é o lugar que Deus quer que eu trabalhe? Não vai estar na Bíblia escrito, vá trabalhar na Chevrolet e não na Volkswagen. Não vai estar escrito ali. Mas aí Deus pode falar contigo por um dos outros 2 meios, que é o seu Espírito no nosso coração, o Espírito Santo. Ou Ele pode usar um profeta, alguém que vai ser usado por Ele para nos trazer uma palavra. E uma palavra que vai responder àquela situação pontual que nós estamos vivendo. Isso não acontece todo dia de Deus mandar um profeta. Por isso que quando uma pessoa diz assim, quando ela te entrega todo dia profecia, porque tem alguma coisa esquisita, porque será que a gente precisa de profecia todo dia? Não, a profecia é para uma coisa, né? Então, mas a palavra também diz que isso acontece, e Deus usa pessoas para isso. Por exemplo, Paulo, quando fala na carta aos Coríntios sobre falar em línguas, ele diz, olha, se tu chegar numa igreja e tiver todo mundo falando em línguas, vai chegar uma pessoa estranha que não conhece a fé, vai dizer, são tudo louco, vai embora. Mas se chegar na igreja e tiver uma pessoa, e essa pessoa lhe falar em profecia algo que está oculto no seu coração, e lhe revelar o que está oculto, essa pessoa vai dizer, existe Deus nesse lugar. Porque Ele me falou aquilo que ninguém sabe. É o caso do que aconteceu lá com Natanael, né? Filipe chamou um amigo dele e Jesus falou algo que só ele sabia. E aí ele, caiu de joelhos, tu é o Filho de Deus, não tem como alguém saber isso. Mas olha só, Deus fala, primeiro pela sua palavra, depois ao nosso coração pelo Espírito Santo. Terceiro, Ele pode usar uma pessoa de fora. Amém? Mas há coisas básicas. Primeiro, Deus, presta bem atenção no que eu vou falar. Deus não tem nenhum tipo de problema mental. Isso parece óbvio, né?
Deus não é esquizofrênico nem bipolar. Então assim, Deus não fala hoje uma coisa e amanhã outra. Quando Deus fala, Ele fala e é aquilo. Por que isso? Por exemplo, a Bíblia fala que o casamento é um só. E que a não ser no caso de adultério, não deve um homem abandonar a sua esposa, nem a esposa abandonar o seu homem. Mas eu não estou gostando tanto do meu marido. Conheci uma outra pessoa. Eu quero uma resposta de Deus. Se é de Deus eu largar o meu marido. Cara, Deus, inclusive assim, se vier um profeta e dizer que é de Deus, o cara é mentiroso, porque está indo contra a palavra. A Bíblia diz para você não mentir. Daí seu colega vem e diz assim, lembra que nós trabalhamos numa empresa anos atrás? Pois é, eu botei eles na justiça. Eu queria que tu fosse minha testemunha lá no fórum. Mas o que tu quer que eu fale? Eu quero que tu diga que eu trabalhava todo dia até as 9 da noite. Cara, mas de indenização eu te dou 2. Eu vou orar para ver se é de Deus. Precisa orar para saber se é de Deus mentir ou não? Claro que não, são princípios bíblicos. Amém? Então Deus fala de várias formas. A primeira delas é pela palavra. E você tem que conhecer os princípios da palavra. Meu namorado quer que a gente transe antes do casamento. Minha namorada, enfim. Tem os dois lados. Vou orar para ver se é de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a gente guardar o nosso corpo? Sobre o relacionamento sexual. Deixarão pai e mãe, se unirão, ou seja, se casarão, e então serão uma só carne. Que não haja entre nós nenhum tipo de impureza sexual. E tem N textos falando contra relacionamento sexual antes do casamento ou fora do casamento, porque não é o lugar de proteção de Deus. Então, você não precisa orar para Deus perguntando se é de Deus vocês entrarem em pecado, porque com certeza não é da vontade de Deus. Pecado é abominação diante de Deus. Agora, Senhor, tem uma menina aqui na igreja, conheci ela, vou orar para ver se é de Deus essa menina para mim casar. Amém? Ore, mas também observe, porque se ela não vive uma vida reta diante de Deus, eu acho que ela não está preparada para ser tua esposa. Mesma coisa o rapaz. Então, a palavra, ela revela para nós a verdade de quase tudo que a gente precisa. Às vezes, Deus vai precisar usar alguém. E às vezes, a gente vai precisar de uma resposta, uma orientação, e Ele vai falar ao nosso espírito. Pelo seu espírito. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre essa comunicação. Bruno, me ajuda. Vou pedir que a Thaís me ajude também. Bruno, passa do lado de lá com 3 pacotes. A Thaís passa do lado de cá com mais 3 aqui. Deixa eu ver se tem 3. 2. Vai passando os pacotes, vai abrindo e vai distribuindo. Um balão para cada pessoa. Cada um de vocês vai ganhar um balão. Eu quero fazer um teste de atenção com vocês. E de aptidão. Pode encher o balão. Quem recebeu o balão vai enchendo aí. Cada um vai ganhar um balão e vai encher. Ajudem aí, pega um balão e passa adiante. Muito bem. Não é para comer o balão, é para encher o balão. Número 1. Primeira coisa. Siga o mestre, encha o balão. Encha e amarre. Se estourou, pega outro. O balão tem que estar inteiro. Ok. Esse balão é um balão normal que eu comprei na loja ali, tá? Dos mais simples. Não é assim um balão sobrenatural, espiritual. Não é o balão ungido. Se tu levar esse balão para sua casa, se passar esse balão na cama de um doente, não vai acontecer nada. Tá? É um balão normal. Até porque essas coisas não acontecem. O que acontece é a fé em Jesus Cristo. O nome dele é que está acima de todo nome. Amém? Esse negócio de rosa ungida, lencinho,
Cara, não precisa de nada disso não, viu? Precisa do nome de Jesus, só isso. Deu, enchendo o balão? Tá, agora me ajuda, Bárbara. Desse lado aí, me ajuda. Dá um para cada pessoa. Thaís, me ajuda do lado de lá, um para cada um. Agora cada um de vocês vai ganhar um palito de dente. Pega um palito de dente e vai passando. Cada um pega um. Ó, cada um vai ter um balão cheio e um palito de dente, tá? Que perigoso. Que perigo. Todos têm um balão cheio aí, é para todo mundo encher. Tem balão suficiente, gente. Todo mundo. Meu Deus. Primeira coisa, moças, observem se o rapaz consegue encher um balão. Se ele não consegue encher um balão, olha ali, ó. Ele está mostrando, eu consigo, isso aí. Aê. Se ele não consegue encher o balão, é porque tem alguma coisa errada com a coordenação motora, só isso. Cada um tem um balão aí? Alguém não ganhou o balão? O casal lá, os irmãos, pegaram o balão? Tá bom. Todos têm balão aí? Se alguém estourou o balão, quer mais um balão, irmão? Tá, vai lá, Thaís, dá mais um balão lá. Todos pegaram palito de dente? Aqui também? Todos receberam palito de dente? Quem não recebeu? É pela fé, para ver se tu é boa de encher balão. Encheu o balão. Irmã, pega um balão. É só para encher o balão. Eu disse para encher o balão. É para encher e amarrar, é claro, né? Encha e amarre o balão. Segure o balão numa mão e o palito de dente na outra. Quem não tem palito, pega. Tinha um pacote com 200 palitos. Está passando? Tem palito de dente sobrando aí em algum lugar? Está faltando aqui, ó, para o Raul e a Yúlica. Ok. Viu? Parecia uma coisa simples. Encher um balão. Eu não pedi para subir no monte. Pedi para encher um balão. Não é fácil, né? Tá bom, vamos lá. Pela fé vocês vão conseguir encher balão. Encher o balão? Presta atenção, uma pessoa que não consegue encher um balão dificilmente vai lavar uma louça, tá? Dificilmente vai varrer um chão. Tá bom. Tu furou o teu? Ah, garoto. Tá bom, aqui Raul e Yúlica. Todos têm um balão e um palito de dente, é isso? Alguém não tem? Tá bom. Segundo passo, prestem bem atenção, agora é a parte mais importante. Segure numa mão o balão e no outro palito de dente. Aproxime bem os dois e escutem bem o que eu vou falar. 1, 2, 3. Quem é que mandou estourar os balões? Quem é que mandou estourar os balões? Tá, vem cá. O que eu falei? Segurem bem um balão numa mão, o palito na outra, aproximem. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Eu só falei isso. Eu falei para alguém estourar o balão? Olha só. Eu sou o emissor. Beleza, se alguém mais quer estourar, pode estourar agora. Agora pode estourar o balão. Sei que vocês estão com vontade de estourar o balão, tá bom.
Ótimo, depois vocês vão ajudar a limpar o chão aí. Ok. O que eu quis dizer com isso? Houve um erro de comunicação aqui, houve ou não houve? Sim ou não? Tá, primeira coisa. Eu me comuniquei efetivamente. Eu falei, segurem, aproximem, vou contar até 3. E contei. O meio de comunicação funcionou bem, vocês ouviram a minha voz, ouviram o 3. Só que quando eu falei 3 enfaticamente, a mente de vocês, que estava obstinada pela ideia de furar o balão, a mente de vocês que viu a faca e o queijo na mão, a mente de vocês disse, eu acho que é isso. E pá! Fizeram. Quem é que furou o balão no 3? Quem é que não furou? Tá. Viu? Teve uma metade entendeu que eu não disse para furar. Ou ficou na dúvida se era furar ou não. E a outra metade estourou na hora. Veja só. A palavra de Deus é a mesma que eu, você e todas as pessoas ouvem. Mas o que está no nosso coração, o desejo do nosso coração, influencia. Vocês estavam todos com vontade de estourar o balão. Essa é a moral. Havia um desejo, por causa daquela pontinha, daquele negócio, dá uma vontade de estourar o balão. Eu sei. Dá uma vontade, né? Um desejo do nosso coração, né? Estava ali, disponível para ser estourado. E aí vocês ouviram uma ordem que pareceu que dava a entender que era isso, mas não era bem isso. Na verdade, em momento nenhum eu disse estourem um balão. Mas veja como há muito mais entre a nossa comunicação do que apenas o que Deus fala e o que a gente ouve. Tem o que a gente quer ouvir. Muitos aqui queriam ouvir, estavam afim de estourar o balão. Então, às vezes, quando o rapaz está muito afim da menina, por exemplo, ele não quer ouvir o que Deus quer dizer. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Quando a menina está muito afim do rapaz, ela também não quer ouvir o que Deus quer dizer. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Então ela chega no líder e diz, nós queremos namorar. E o líder diz, pode. Ele ia dizer, pode orar mais um pouco. Ele falou, pode, os dois já saíram correndo. Alegria. O cara só deu assim, pode. E ele ia tomar uma água, orar mais um pouco, mas não deu tempo. Foi mais rápido. Foi o 3, pá, explodiu tudo. E assim é muitas coisas na nossa vida. Nós queremos tomar algumas decisões. E na realidade muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus quer dizer. E aí o nosso coração influencia. Eu estou sentindo de Deus tal coisa. Será que tu está sentindo de Deus ou é a tua emoção do teu coração que está bem interessado em fazer algo? Eu senti de Deus que o meu chamado é para tal coisa. Será que tu sentiu de Deus? Ou é porque quando tu vê os outros fazerem aquilo, tu acha legal a posição que eles estão e o teu coração desejou isso? Pai, não sinto mais de Deus de estar nessa igreja. Será que tu não sente ou o teu coração está magoado com alguém, com alguma liderança, com alguma pessoa, e essa mágoa está te influenciando a fazer algo? Porque os nossos sentimentos e as nossas vontades influenciam muito mais do que a gente pensa. Você estava com uma vontade de estourar o balão. Na real, quem estava bem afim estourou. Teve os guri que estouraram aqui antes de eu falar. O Gui saiu estourando, geral. Ele viu que tinha uns balões sobrando ali. Mas veja como é. Será que Deus está errado? Deus não erra na sua comunicação. Ele fala e Deus fala corretamente.
Deus sempre fala o melhor para nós. Então o erro pode estar em dois lugares. Pode estar ou no meio de comunicação, ou em nós, no nosso coração. Então, por exemplo, assim, o que é um erro no meio de comunicação? Nós podemos ter outras vozes confundindo a voz de Deus no nosso coração. A voz da televisão, a voz do mundo, a voz da namorada, a voz dos amigos, um monte de informação, e tu já não sabe mais o que é a voz de Deus e o que não é, porque tem tanta coisa se comunicando contigo que tu se perde. E isso nesses dias que a gente vive é muito perigoso, porque nós vivemos numa época de hipercomunicação. É muita comunicação, e a gente acaba tendo uma poluição sonora, até espiritual. O cara vem para o culto de noite, mas ele assistiu 4 pregações durante o dia. Ele não conhece o líder que está pregando na internet. Tem caras muito bons, mas tem pessoas que tu não conhece. Tu não sabe a vida da pessoa, tu não sabe a história dela. E qualquer assunto que tu pegar e tu botar na internet, vai ter um pastor falando a favor e outro falando contra. Sempre vai ter alguém. E tu pode escolher ouvir aquele que tu quer ouvir, com o argumento que tu quer ouvir, para justificar o que tu quer fazer. Então eu quero fazer uma tatuagem, então eu vou ouvir pregadores que falam que pode fazer tatuagem. Meu amigo fez tatuagem e eu quero dizer para ele que está errado, então eu quero achar alguém que diga que é pecado, para poder jogar na cara dele, entendeu? Na real eu não estou muito afim de ajudar o meu amigo, eu quero detonar com ele, para mostrar para ele que eu sou mais espiritual que ele. E aí tem de tudo. Qualquer assunto que você pegar, vai ter na internet alguém que fale a favor e outro fale contra. Agora, nesses últimos dias, questão da liberação do porte de arma. Tem pessoas no meio cristão falando a favor, outros falando contra. Questão até do aborto. Teve um grupo cristão que foi lá no negócio do STJ dizendo que o aborto não era pecado. Cara, daí depois eu entendi porque ela disse assim: eu estou fazendo uma interpretação hermenêutica de gênero da Bíblia. Ah, tá. Ela fez uma interpretação conforme o filtro que ela queria. É uma irmã nossa aqui de São Leopoldo, de uma outra denominação. Você pode fazer o uso que você quiser da Bíblia, mas eu estou sendo bem sincero contigo, Deus continua falando, e o que Ele fala é sim, sim, não, não. Deus não mudou. Esse mercado que nós temos hoje, olha só, criou-se um mercado gospel. O que é isso? Um mercado de igrejas. As igrejas estão trabalhando como se fossem empresas, querendo ganhar clientes. E para ganhar um cliente, ela fala o que o cliente quer ouvir muitas vezes. E tem igreja para todos os tipos de público. E tem muitas igrejas que já não pregam mais que pecado é pecado. E que já não advertem mais as pessoas. E não chamam mais a sua atenção. Apenas pregam o milagre, a prosperidade, a bênção, sem compromisso nenhum. O problema é quando essa pessoa que vai nessa igreja começa a ler a Bíblia. E ela vê que está faltando alguma coisa no que eu estou me alimentando. Vou ser bem sincero com você. Você tem que escolher se você vai ouvir o que você quer ouvir de Deus ou se você vai ouvir o que Deus está falando. Você quer ouvir o que Deus está falando? Ele vai falar contigo. E quando o erro está em nós, pode estar em duas origens principais. Pode estar com vontade. Será que nós viemos hoje para um culto que nem esse, dispostos a ouvir tudo que Deus vai falar com a gente? Ou a gente vem com um filtro, certas coisas eu não levo em conta e outras eu levo. Se o pregador lança uma palavra de bênção eu recebo, se é uma profecia eu recebo, mas se é uma demonstração de certas coisas, não, isso eu deixo de lado. Tem uma passagem bem interessante na Bíblia, quero que você venha comigo em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10 nós temos a história de um homem chamado Cornélio. É um nome bom para botar no filho, Cornélio.
O que vocês acham? Bonitão, né? Acho que vão zoar um pouquinho com ele no colégio, né? Mais do que com Dionísio. Ok. Atos capítulo 10 tem uma história interessante desse cara. Presta bem atenção. Eu vou tentar ser rápido. Esse tal de Cornélio, ele era romano. Os romanos não conheciam a Bíblia. Eles tinham um panteão com vários deuses. Eles adoravam lá Zeus. Vocês lembram da, né? Panteão romano, né? Beleza. Zeus é grego, né? Era Mercúrio, Júpiter, e aí vai, né? Moral da história. Ele veio morar em Israel e ele sentia que faltava alguma coisa na vida dele. Ele começou a visitar a sinagoga. A sinagoga ensinava e lia o Antigo Testamento da Bíblia. Mas as pessoas que ensinavam na sinagoga não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles ensinavam que ainda ia vir o Messias. Mas ele continuava sentindo que faltava alguma coisa. E disse que ele orava de manhã, de tarde e de noite. E ele buscava a Deus. Ele estava indo no lugar errado, mas ele estava procurando a Deus. Quando às 3 da tarde ele estava orando, diz que um anjo apareceu para ele. E esse anjo veio e disse: Cornélio, seguinte, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. Agora, se tu quer conhecer toda a verdade, envia um homem para a cidade de Jope. E lá na casa de Simão, curtidor, tem um homem morando lá, que é Simão Pedro. Manda ele vir, que ele vai te ensinar toda a verdade. E esse Simão era o Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo. E Pedro é convidado para ir até lá, e ele vai. E quando ele chega lá, olha o que acontece, versículo 33. Versículo 33, Cornélio está falando com Pedro, quando Pedro chega lá e diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Olha só agora essa parte. Agora, pois, estamos todos aqui, ele reuniu toda a família, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eles estavam prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte de Deus. Como é que você busca Deus? Pronto para ouvir tudo? Ou tem coisas que você não quer ouvir? Você está pronto para ouvir tudo? Ou tem coisas que você faz de conta que não ouve? Porque ofende os teus desejos. Porque tu está afim mesmo de estourar o balão. Tu não quer saber se é uma contagem até 3. Até onde você ouve a Deus? Vocês estão me entendendo essa noite? Ezequiel 12:2. Lá no Antigo Testamento, abre lá. Sabe que isso que acontece hoje em dia não é novo, isso sempre aconteceu. A humanidade tem uma capacidade de interpretar as coisas como elas querem, por isso existem os advogados. Estou brincando. Mas é verdade, a Constituição é uma só, a lei é uma só. E daí tu vê os advogados, cada um cria uma tese totalmente diferente. Né? A Karina está ali, né? Estudante de Direito. Mas não é assim, Karina. Você pode fazer o que você bem quiser com a lei, não é? Com a mesma lei tu pode matar ou tirar da cadeia. Matar não, porque a pena de morte não existe. Mas tu pode deixar o cara preso lá ou tu pode tirar o cara. Na lei do Brasil não existe. Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que Deus fala para Ezequiel, diz assim, versículo 1 e 2, vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Ah, eu sou templo de Deus, eu sou casa de Deus, glória a Deus, mas tu é uma casa rebelde?
Ou tu é uma casa obediente? Porque diz, o que ele disse? Eles têm ouvido para ouvir, mas não ouvem. Têm olho para ver, mas não vê. Eu estou falando e eles não escutam. E era o povo de Israel, era o povo de Deus. Mateus 13, versículo 9. Jesus usa essa frase várias vezes. Mateus capítulo 13, versículo 9. É aquela frase bem conhecida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse, Jesus repete isso várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Cara, Deus fala. A fonte da informação, da verdade, ela é inquestionável. Deus fala de várias formas. Eu nunca esqueço de uma menina que eu evangelizei nesse lugar aqui. Quem sou eu para dizer que evangelizei ela? Que tentei ajudar ela a chegar a Cristo. Ajudei ela a chegar a Cristo. E ela entrava aqui na igreja toda sexta-feira. Quando nós chegávamos perto dela para orar, um espírito maligno terrível se manifestava nela. E foi muito difícil atender ela, porque ela fugia depois de ser liberta. Até que um dia nós conseguimos conversar com ela, ela ficou, e ela disse que ela era filha de uma mãe de santo. E aí eu peguei a Bíblia e disse, você trouxe sua Bíblia, eu quero lhe mostrar uma coisa. Ela disse, o que é uma Bíblia? Eu nunca pensei que isso houvesse alguém que nunca tinha visto ou ouvido falar da Bíblia. Ela disse, o que é uma Bíblia? Ela nunca viu a Bíblia, nunca ouviu, eu disse, mas nem na escola. Eu ouvia às vezes citação, Bíblia, mas eu nunca peguei na mão. E aí eu tive que explicar para ela o que era a Bíblia. Ela nunca tinha visto a Bíblia. Ela nunca tinha lido a Bíblia. Ela tinha ouvido falar de Jesus porque ela via na frente das igrejas uma cruz. E disse que uma vez ela perguntou para a mãe dela, quem é aquele pendurado na frente de uma igreja católica? E ela disse, aquele ali é Jesus. É um santo, a mãe dela disse. Então, tu me pergunta como é que uma menina dessas chegou até a igreja, chegou até Jesus? Um dia eu perguntei, como é que você veio parar aqui? E ela disse, eu não sei te explicar, mas toda vez que eu passava aqui na frente, uma coisa dizia que eu tinha que estacionar o meu carro e entrar aqui dentro. E aquilo ficava me apertando. E um dia eu passei reto, daí eu não conseguia mais, eu fiz a volta, voltei e entrei aqui. Ela trabalhava aqui na Unimed. Aqui na Unimed. Aqui na Unimed. Eu sou bom de geografia, professor de geografia. A minha formação é história, tá? Só dou geografia para quebrar galho. Vamos lá. Mais ou menos isso. Mas é aqui. Se tu me der um mapa, eu acho a Unimed, tá? Meu problema é só localização real. A teórica é fácil. Vamos lá. Ela saía da Unimed e passava aqui na frente. Veja só, ela não tinha a palavra para falar com ela, mas o Espírito de Deus falava no coração dela. E ela foi salva porque o Espírito Santo falou com ela. E chegando aqui, ela ouviu a palavra. Depois ela ganhou uma Bíblia. Depois ela entregou a vida dela para Jesus. Daí ela foi expulsa de casa. Porque ela morava junto ao terreiro e os espíritos não baixavam mais naquele lugar. Quando ela estava lá. E aí ela foi a Porto Alegre conhecer a mãe biológica que ela não conhecia. Chegando lá, ela entra na casa, está a mãe dela ajoelhada no sofá. E ela descobre que a mãe dela é cristã e está orando por ela há 5 anos. Que havia se arrependido da vida que levou antes. Acho que a gente tem que valorizar a palavra de Deus. Porque ela é a única coisa que pode nos transformar por dentro de verdade. Né? Por isso o culto é hora da gente guardar o celular. É hora da gente guardar as outras coisas e a gente ouvir a palavra de Deus. Amém? Aquela menina foi transformada por Deus. Mas para a gente ser transformado, a gente tem que ouvir o que Deus está falando. Tem que ouvir o que o Espírito Santo fala. Ouvir o que Deus fala com a gente. Tem que abrir o ouvido. Senão a gente é casa rebelde.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abre Lucas capítulo 6. Eu estou terminando já. Eu acho. Lucas 6, 46. Olha o que Jesus diz. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Senhor, formoso. O cara vem no culto, chama Jesus de Senhor. Bota até adesivo no carro, Jesus. Não sei o quê. Cara, não adianta nada chamar Jesus de Senhor e não obedecer o que Ele nos ensina, o que Ele nos manda. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Não é quem bota adesivo Jesus. Não é quem bota no Face que é crente. Não, é quem obedece a Jesus. Por isso, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras e as pratica. Então, vem a ele, ouve as palavras e pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, construindo uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, ela desabou, e aconteceu, foi uma grande ruína para aquela casa. Olha só aquela história da casa feita sobre a rocha. A rocha é a obediência à palavra de Deus. Sabe essa parábola? É isso. É isso que ele está dizendo. Quem ouve e pratica. Quem ouve e diz, cara, eu estou errado, Deus está certo, vou ouvir o que Deus está falando. Senão a gente vai sempre estourar o balão na hora errada. Né? Está ali o balão, uma vontade. Nós temos dentro de nós desejos, e nem todos os nossos desejos agradam a Deus naquela hora. Nós temos que saber colocar o nosso desejo na mão de Deus, e na hora certa Deus vai nos abençoar. Amém? Nós honraremos ao Senhor e seremos honrados por Ele. Nós teremos a nossa vida como essa casa. Sabe, dá trabalho fazer uma casa em cima de uma rocha, cavar, botar um alicerce. Sério, às vezes a terra é bem dura, tem que cavar, botar pedra lá embaixo, sabe? Não é fácil. É difícil, dá mais trabalho. É mais fácil fazer a casa em cima da terra, da areia. Só que quando vier a chuva, a casa vai rachar, a casa vai cair. É isso que Jesus está falando. Agora vai parecer tudo bem, quando a casa estiver pronta. A Laura assiste um desenho sempre, né, Laura? A minha filha. Que tem esses dois homens, né? Que construíram a casa. Um sobre a pedra, né? E o outro fez em cima da areia, né, filha? E o desenho dela é muito engraçado, porque o cara que constrói a casa em cima da areia, ele termina rapidinho, porque dá menos trabalho. E ele fica rindo do outro. Tu é um bobo mesmo, querer cavar. Tu é bem bobão. Aqui, eu estou pronto. E daí ele termina a casa e fica só curtindo. E o outro lá trabalhando, cavando, abrindo buraco, cansado. Só que depois, quando vem a chuva, aquela primeira casa que acabou rapidinho, desaba. Cai. E o cara tem que ir lá pedir socorro para o outro. Construam a vida de vocês em cima da verdade, da palavra de Deus. Mesmo que dê trabalho. Sempre fazer o que é certo vai ser mais difícil do que fazer o que é errado, gente.
é bem mais fácil estourar o balão. Rapidinho. Né, Gui? O Gui não aguentou nem eu contar até 3. Obrigado porque tu fez isso, eu pude dar o exemplo. Eu sei que tu fez por querer, só para me ajudar. Tu é top. João 5:24. Estamos falando sobre comunicação. João 5:24. Aqui é uma promessa. Presta bem atenção nessa promessa. Se o Ramon quiser subir lá no piano, pode subir. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Repete comigo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. Quem aqui quer ter a vida eterna com Deus? Quem aqui quer ser bem-aventurado em tudo que faz? Você vai ter sucesso na sua vida se você ouvir a palavra de Deus. Mas não ouvir distorcendo ela. É isso que eu quero dizer hoje para você. Não distorça a palavra de Deus no seu coração. Um outro erro que acontece às vezes é a má interpretação. Passada, que ele ganhou na justiça o direito de resposta. Porque um outro político, para falar mal dele, pegou uma frase dele, um pedaço de uma frase dele isolada, e publicou. E aquele pedaço daquela frase dava a entender uma coisa. Mas se você ouvisse toda a frase, tudo que ele falou, ele estava falando o contrário. Assim também na Bíblia, muitas vezes, se a gente não ler todo o texto, a gente vai pegar um pedaço, um versículo, e a gente vai entender errado. É o caso daquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que dentro dos presídios, essa é a frase mais escrita, frase completa assim, mais escrita em tatuagens dos caras das gangues. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é até lema de uma gangue aqui no estado. Teve até um trabalho no TCC de teologia feito sobre isso. Os caras dizem assim: não, tu pode ir lá roubar, tu pode fazer tudo, porque Ele te dá poder, tudo tu pode, tudo posso. Mas se tu ler toda a palavra, Ele está falando que Ele pode passar necessidades e dificuldades, Ele não vai desistir. Que Ele pode ter sobrando ou ter faltando, que Ele pode passar frio ou não, Ele pode ter roupa ou não, Ele pode passar por todas as coisas, que não há problema, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação, é isso que Paulo está dizendo. Você tem que ler toda a frase. Você não vai ser abalado na sua fé só porque tirou uma nota baixa hoje. Você não vai ser abalado na sua fé porque uma pessoa errou, porque uma pessoa falou uma coisa errada para você. Tudo posso, ou seja, tudo eu posso suportar. Na NTLH diz: com a fé que eu tenho nele, eu posso suportar todas as coisas. Não tem a ver com eu ser um super-homem e poder fazer tudo. Tem a ver com eu ter um Deus poderoso que me dá força para suportar os maiores desafios. Vocês estão entendendo? Que nós não sejamos como aqueles traficantes que usam a palavra de Deus para o mal, distorcendo a palavra. Mas que nós sejamos aqueles que levam luz. Dentro da prisão tem um projeto muito legal chamado Luz do Cárcere. São irmãos nossos que vão lá dentro pregar para os presidiários. E aqui no Central e lá na PED, eles ganharam uma ala inteira para eles.
Ali tem, hoje nós temos aqui no presídio 3 alas. A dos mano, a dos bala na cara, são 2 gangues, cada uma é dona de uma ala, e a dos crentes. Sabe por que isso? Porque muita gente está aceitando Jesus lá dentro da cadeia. Mas para ele ir para a ala dos crentes, ele tem que abandonar o crime, tem que abandonar o tráfico, tem que abandonar as coisas erradas. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Você tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás e tudo tem que se fazer novo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é conveniência, não é eu fazer o que eu quero com a palavra de Deus, é eu ser transformado pela palavra de Deus. Nós não precisamos de um novo evangelho, nós não precisamos transformar a igreja, nós precisamos nós sermos transformados pela palavra de Deus. Nós sermos transformados pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus em nós. Porque esse amor pode transformar todas as coisas. É Ele que nos transforma. Eu tenho medo hoje em dia, quando alguns movimentos querem mudar tudo. Como que tudo que tivesse na igreja tivesse errado. E às vezes me parece que algumas coisas que as pessoas só têm por trás é a vontade de elas estarem no lugar de outros. A maior revolução que Jesus tem para fazer é dentro de nós. Cornélios recebeu Jesus lá dentro da sinagoga, onde acreditavam que Jesus não era o Filho de Deus, porque ele buscava a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes superficialmente, só nas redes sociais. Quando me buscardes para conseguir uma bênção, para conseguir um namorado, para tirar uma boa nota na prova, para fazer a carteira de motorista, não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca Deus encontra Deus. Aquele que quer ouvir vai ouvir. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Deus vai te dar a resposta que você precisa. Mas você tem que buscar, você tem que querer e você tem que ouvir. Porque talvez essa resposta não é a resposta que você quer, mas é a resposta que você precisa. Amém? Quem aqui quer um evangelho só de conveniência, onde tudo dá certo para ti? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Quem aqui quer tudo que Deus tem para ti? Eu tenho uma coisa para te dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há um prêmio. Deus é recompensador de quem o busca. Há um prêmio. Você será abençoado, você viverá coisas lindas. Mas hoje você tem que tomar decisões certas. Você tem que escolher ouvir apenas o que está sendo dito. Calar o teu coração e ouvir a voz de Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Deus está falando conosco essa noite. Senhor Jesus, Tu estás aqui. Tu conheces, Senhor, o coração de cada rapaz, de cada moça que está aqui, de cada homem, de cada mulher. Tu conhece, Deus, as lutas interiores de cada um, os conflitos no coração de cada um. Tu conhece, Deus, onde o nosso espírito milita contra a Tua vontade. Há uma guerra dentro de nós, Senhor, muitas vezes. A Tua vontade nos diz algo, mas o nosso coração quer outra coisa muitas vezes. Senhor, nós queremos a vitória. E a vitória, Senhor, é nós fazermos a Tua vontade. É nós derrotarmos a nossa própria carne. É derrotarmos o nosso coração enganoso. E é ouvirmos a Tua voz.
Nos ajuda, Senhor, nesses dias a calarmos o nosso coração, aquietarmos a nossa própria filosofia, a nossa própria ideologia, os nossos conhecimentos humanos e ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, eu sei que Tu quer nos encher com a Tua presença. Na Tua presença existe resposta, existe paz, existe conforto. A Tua presença, Senhor, ela nos dá o Espírito Santo que nos convence dos nossos próprios erros, nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. Senhor, nós precisamos da Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós queremos distorcer a Tua palavra, que nós apenas usamos uma parte dela, mas nos negamos a ouvir outra parte. Perdoa-nos, Senhor, quando nós tentamos proteger o nosso próprio pecado e não colocamos ele, Senhor, na Tua presença, e não nos arrependemos e não nos rasgamos, porque o pecado Te ofende. Deveríamos nos rasgar na Tua presença, pedindo perdão, mas nós fingimos que está tudo certo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós ouvimos mais as nossas próprias vozes do que a Tua voz. Nós queremos Te pedir essa noite, Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso espírito e nos permite Te ouvir. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio aqui, só o piano tocando. Eu quero que nesse 1 minuto você peça que Deus fale contigo, que o Espírito Santo te mostre coisas do teu coração que precisam ser transformadas, que te dê orientação em decisões que você precisa tomar. Nesse 1 minuto você vai esquecer todo mundo, você vai esquecer que você está na igreja, você vai voltar o seu coração para Deus, vai dizer: Senhor, fala comigo. Está aqui.
Vai chegar onde você está, feche teus olhos. Jesus, obrigado porque essa noite Tu chamou esses jovens a essa decisão corajosa. Nada mais pode lhes prender. Nada pode prender, Senhor, a vida desses meninos, dessas meninas. Nada pode prender, Senhor, este rapaz, esta moça essa noite, porque ele está tomando uma decisão corajosa de largar tudo, Senhor, que atrapalha de viver a Tua vontade e caminhar no Teu caminho e viver a Tua vontade. Eu peço, Senhor, agora que o Teu Espírito tome esse jovem, essa jovem, e eu repreendo agora em nome de Jesus toda atuação maligna sobre o coração desse menino e dessa menina. Toda prisão, tudo que tenta prender essa moça, esse rapaz, longe de Deus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Satanás, os teus planos estão frustrados. Demônios imundos, os teus projetos estão frustrados. Vocês estão anulados na vida desses jovens. Toda prisão cai por terra. A vida de Deus se manifesta, o amor de Deus se manifesta em tua vida agora. Jesus renova o teu coração, Jesus renova o teu espírito. Comece a orar com o jovem que está do teu lado. Você que está orando com esse jovem, comece a dizer: Espírito Santo, toma esse menino, toma esta menina, toma esse jovem, Senhor. Renova esse jovem, Senhor. Renova o coração. Deus está fazendo uma... Vamos ficar todos em pé. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, Fica mais alto. e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Oh, Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Abraça o jovem do teu lado, ore por ele. Meu Deus, Toma, Senhor, o coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. justo e Renova, Senhor, cada jovem que está aqui, cada homem, cada mulher. Fortalece os nossos corações essa noite, Senhor. Põe em nós o Teu Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, este menino, esta menina. Da sabedoria, graça, Senhor, em tudo que for fazer essa semana. Neste final de semana também pedimos a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.